Olá, amados e amadas, graça e paz a todos. Mais uma semana que o Senhor nos concede e que bons sejam os nossos dias, seja o nosso tempo e que sejam todos eles de Deus. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, nos acompanhando, que as suas misericórdias sejam abundantes e que as razões para agradecê-lo, para adorá-lo, bendizê-lo, não passem despercebidas aos nossos olhos e corações. É o meu desejo, é a minha oração para mim e para você. Eu quero, nesse dia, compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor contigo, num texto do Evangelho de João, capítulo 4, os versos que vão de 20 a 24, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E diz assim: nossos antepassados adoraram neste monte, diz a mulher samaritana, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós sabemos que os judeus e samaritanos, apesar de fazerem parte de um mesmo povo, de uma mesma nação, não se davam muito bem por questões históricas, por questões culturais, religiosas. Mas Jesus entra na cidade de Samaria, encontra com esta mulher e conversa com ela sobre questões simples, cotidianas. Está com sede, pede-se água. A mulher samaritana estranha que um homem judeu converse com uma mulher samaritana, porque não era comum entre o povo judeu falar com samaritanos e homens falarem publicamente com mulheres. Mas a conversa, que parecia trivial, simples, começa a ganhar uma outra conotação a partir do momento em que Jesus traz detalhes sobre a vida da mulher que nem conhecia, e percebendo que ele não é um homem comum, ela indaga sobre questões que para ela e para todo o seu povo tem uma importância muito grande: a adoração. Ela pergunta a Jesus, ou questiona, indaga a Jesus: vocês judeus dizem que é em Jerusalém que se deve adorar, mas o meu povo diz que é aqui neste monte, em Samaria, que nós devemos adorar ao Senhor. A pergunta dessa mulher samaritana envolve não apenas a questão geográfica ou local. Pode parecer só isso, mas não é. Os judeus adoravam em Jerusalém, os samaritanos em Samaria, mas envolve também os meios pelo qual se promove a adoração, a formatação de adoração, as crenças atreladas à adoração. Quando ela faz diferença entre samaritanos e judeus, Samaria e Jerusalém, ela está questionando qual é o modo, o meio que mais agrada a Deus, que de fato é segundo a vontade de Deus. Jesus traz uma indagação, uma resposta completa, simples, porém muito profunda, mas que questiona e traz à luz não necessariamente a geografia real, agradável a Deus, não necessariamente os meios litúrgicos que devem ser utilizados, porque a preocupação de Deus e de Jesus, sendo o Filho de Deus, a expressão exata de Deus, não é essa. Porém, essas preocupações expressas na fala, no questionamento da mulher samaritana, é também a preocupação de muita gente. As pessoas se preocupam qual o lugar certo para se adorar a Deus. É num templo evangélico, é num templo católico, é no candomblé, num templo budista. As pessoas questionam o que de fato Deus quer, qual é a verdade de Deus para nós, como Deus quer ser adorado, através de quais meios Deus quer ser adorado, de cânticos, de sacrifício de animais, de ritmos,
de melodias assim, de melodias de uma outra forma, através de quais instrumentos, pode, se não pode, agrada, não agrada a Deus. As pessoas se preocupam muito com o local, com a forma, com os meios, com as verdades que cercam todas essas questões litúrgicas, mas Jesus expressa que todas essas questões, ela no fim das contas, são totalmente periféricas. Todas essas questões são preocupações exteriores, estéticas e muitas vezes, não estou generalizando, tem a ver com hipocrisia, com mentiras, encenações, com atos feitos como fruto de pressões religiosas, familiares, culturais, que são tomadas como sendo verdadeiras, mas que no fim das contas buscam aplacar a ira de um Deus cruel, perverso, vingativo, e não necessariamente ter comunhão com Ele. É muito mais, às vezes, uma expressão de medo, de culpa, uma expressão de um ser angustiado e temeroso, do que de um ser grato que de fato ama a Deus e quer estar perto de Deus e quer viver segundo a vontade de Deus. E toda a adoração que é promovida como fruto de terror, de medo, de desespero, ela não é bem adoração. Ela repercute muito mais como sacrifícios para aplacar a ira de Deus. Jesus diz àquela mulher que quem pensa e quem promove, quem busca adoração, adorar a Deus, com essas categorias exteriores, com essas perspectivas mais estéticas, culturais e religiosas, muito provavelmente, possivelmente, e no caso daquela mulher e do povo judeu e do povo samaritano, ficará um dia sem conseguir adorar. Porque imagine você, Jesus diz, olha querida, chegará o dia em que nem você, samaritanos, nem vocês, judeus, adorarão ao Pai, porque não haverá mais espaços, meios para se adorar nem em Jerusalém nem em Samaria. Jesus está sendo profético, e se referindo à destruição da nação através do Império Romano. Então quem atrela a possibilidade de adorar a Deus a geografias e movimentos litúrgicos pode ficar extremamente comprometido no ato de adorar. Imagine você que durante a pandemia nós não temos tido reuniões nos templos e não temos tido liturgias. Se nós ficarmos restritos a isso para poder adorar a Deus, nós temos aí pelo menos 6 meses sem adorar a Deus. Então, se o que viabiliza a adoração é a geografia, é figuras sacerdotais, é espaço, é horários, é métodos, muito provavelmente e possivelmente a adoração ficará cessada pela falta dessas. Jesus diz também que os judeus estavam mais próximos da verdade no que tange o meio ou a forma com que Deus quer ser adorado, porque os judeus adoravam o que conheciam e os samaritanos adoravam o que não conheciam. Mas Jesus está dizendo isso não exaltando os judeus e diminuindo os samaritanos. Jesus não está dizendo que os judeus são superiores. Ele apenas está dizendo que os judeus estão numa situação privilegiada, estão mais próximos da verdade, visto que a salvação, ou seja, o Messias, o Salvador, sairia de dentre os judeus e pregaria aos judeus como foi de fato o ministério de Jesus. Ele, o Salvador que estava falando, pregou muito mais em Jerusalém, em Cafarnaum, na região da Galiléia e na região da Judéia, do que necessariamente em Samaria. Então o povo judeu, de fato, nesse sentido, é privilegiado quando comparado aos samaritanos e todos os demais povos do mundo. Porém, essas questões todas, quanto à geografia, ao povo e às liturgias, mais uma vez repito, são periféricas, porque a lógica divina para a adoração a Ele, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus único e Criador, é diferente da lógica que havia impregnado, da lógica estética, exterior, cultural e religiosa que tinha impregnado tanto judeus quanto samaritanos. Porque se na perspectiva deles existia um local exato, e sem ser naquele local
não era possível uma adoração completa e verdadeira a Deus. Por outro lado, Jesus diz que não tem nada a ver com local, não tem nada a ver com liturgias, não tem a ver com exterior e não tem a ver com cultura, não tem a ver com a hipocrisia, a encenação, a manifestação meramente forçosa, forçada da cultura e da religião judaica, mas tem a ver com o espírito e tem a ver com verdade. Ou seja, não tem a ver com o exterior, tem muito mais a ver com o espírito, com o que é interior. Não tem a ver com a encenação, a manifestação forçada, hipócrita, pode-se dizer, mas tem a ver com uma manifestação verdadeira do ser. Não tem a ver com espaços, horários, métodos litúrgicos, tem a ver com o que se é. Quando se fala que é com espírito e em verdade, se fala que tem a ver com o propósito para o qual a pessoa existe, para o qual a pessoa vive. Ou seja, o verdadeiro adorador não é aquele que está necessariamente todos os dias marcados num determinado local, no templo, e cantando determinadas músicas e participando de determinadas liturgias. Essas coisas, elas são possíveis, elas são viáveis, nós as praticamos, mas não necessariamente determina quem é e quem não é um verdadeiro adorador. A adoração tem muito mais a ver com o que nós fazemos com as nossas vidas. A adoração tem muito mais a ver com a forma com que vivemos, com a comunhão promovida por nós a Deus, na busca incessante, contínua de Deus, de fazer aquilo para o qual nós somos criados, glorificar, bem dizer, dar graças ao Deus Criador e render a Ele a adoração, o louvor, a honra e a glória que lhes são devidas. Tem a ver com um reconhecimento verdadeiro, com toda a verdade, com uma percepção real, depois de um convencimento real de que Deus é digno de tais coisas, que Ele é Senhor e está entronizado acima de nós. E esse é o tipo de coisa que não acontece uma vez na semana, em um determinado local. Isso é uma coisa que precisa acontecer todos os dias, a cada instante, a cada momento. Quando ele diz que o Senhor procura estes verdadeiros adoradores, que adoram em espírito, que adoram em verdade, que adoram de forma intrínseca, ele está dizendo que Deus os procura justamente porque Deus criou todos os homens para serem assim. Não sendo assim, Deus volta os seus olhos para aqueles que o são, para aqueles que são conforme a sua criação, que são conforme a sua vontade, que são conforme aquilo para o qual Ele criou toda a humanidade, que vivem para a glória de Deus. Então, seja através da sua rotina, em casa, no trabalho, seja através das conversas com os amigos, Deus volta os olhos para aqueles que reconhecem com toda a verdade do seu ser, do seu espírito, da sua alma, que Ele é Senhor, que Ele é digno de adoração, de honra, de glória, de obediência, de fidelidade, que buscam comunhão com Ele dia a dia, não por medo, não como fruto de terror, mas que o buscam porque querem ter comunhão com Ele, porque tem nele a fonte de toda a vida, de toda a justiça, de toda a esperança. Então, amado, eu te convido a essa busca, a buscar ser um verdadeiro adorador, a adorar a Deus em espírito e em verdade, e que por mais que se tenha um local para fazer isso de forma comunitária, coletiva, como temos, que por mais tenhamos a ansiedade, o desejo de voltar a ter as nossas reuniões, o que é totalmente saudável, mas que dia após dia, incessantemente, a gente busque viver como pessoas que com toda a verdade e com todo o espírito volta a atenção, a força, a gratidão, o reconhecimento do poder, da glória e do senhorio ao Deus Criador, pois os olhos dele estão voltados para nós e busca a glória que lhe é devida. Então rendamos a Ele todos os dias. Eu te convido a isso e desejo uma semana de paz para você. Que Deus te abençoe, um grande beijo, fica na paz.